Olá a todos e bem-vindos à primeira edição do podcast, nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. O século XXI, né? Está marcado por conflitos armados com números alarmantes de mortes e gastos militares. É de tirar o fôlego quando a gente para pensar nisso, né? Com certeza. Um estudo da Universidade de Uppsala revelou que a gente tem quase 180 conflitos armados em andamento no mundo. É o maior número desde 1946. Isso inclui guerras entre países, insurreições, até confrontos envolvendo grupos criminosos. Nossa, assustador, né? Pensar que mais de 120 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar de suas casas, né? Tornando-se refugiadas. E o pior, né? Mais de 200 mil vidas perdidas em um único ano. É como se a gente estivesse andando para trás em vez de evoluir como sociedade. E o que me preocupa é que essa tragédia, né, ela não se distribui de forma uniforme. A gente vê as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio ocupando as manchetes, enquanto conflitos em países como Sudão, Burkina Faso e Myanmar quase não recebem a atenção da mídia, né? Verdade. Parece que a atenção global se volta para onde os interesses geopolíticos e estratégicos ditam, né? Mas o sofrimento humano é o mesmo, não importa onde aconteça, né? Você acha que essa disparidade tem a ver com o declínio da hegemonia dos Estados Unidos e a ascensão de potências como China e Rússia? Sem dúvida. Essa mudança no cenário global tem um grande impacto. Estados menores, né, eles podem se sentir encorajados a buscar maior autonomia, redefinir fronteiras, desafiar a ordem estabelecida, estruturas multilaterais como a ONU e o Conselho de Segurança, que já não eram lá muito eficazes, se mostram cada vez mais frágeis, né, diante dessa nova realidade. Falando em ONU, me parece que a organização está perdendo cada vez mais legitimidade, né? A crescente politização e a falta de confiança entre os países membros acabam minando sua capacidade de ação, né? Exatamente. A ONU, né? Ela foi criada com a nobre missão de promover a paz e a cooperação entre as nações, né? Mas, na prática, muitas vezes acaba se tornando um palco de disputas de poder, né? E de interesses individuais, né? O que a impede de agir de forma decisiva para prevenir ou solucionar conflito. E enquanto isso, né, os gastos militares globais continuam batendo recordes, né? Em 2023 chegamos a um nível assim jamais visto, né? 2,4 trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, esse valor é superior ao PIB de muitos países. É um número, né, que nos faz questionar as nossas prioridades como sociedade. Imaginem se essa quantia absurda, né, fosse investida em saúde, educação, combate à fome e à pobreza. A gente poderia estar construindo um futuro muito mais justo, né, e sustentável para todos. Mas a realidade, né, é que a corrida armamentista continua a todo vapor. E a gente não está falando só de armas tradicionais, né, drones, inteligência artificial, armas cibernéticas. Essas novas tecnologias, elas estão mudando a face da guerra, criando novos desafios éticos e expandindo as dimensões dos conflitos. A questão, né, das novas tecnologias na guerra é complexa e preocupante, né? Por um lado, elas podem tornar os conflitos, né, mais precisos, e com isso minimizar as baixas civis. Mas, por outro lado, também podem torná-los mais imprevisíveis, né? E aumentar o risco de escalada da violência. E, claro, a questão ética, né? Até que ponto é aceitável a gente delegar, né, decisões de vida ou morte a máquinas, né? É realmente um dilema. E o mais preocupante é que enquanto a gente investe trilhões em armas, milhões de pessoas ainda vivem na miséria, né? Sem acesso a direitos básicos como saúde, educação e saneamento, é uma contradição, né? Que precisa ser urgentemente revertida. Concordo plenamente. A gente precisa repensar os nossos valores como sociedade global e questionar essa lógica da militarização, né? Que parece dominar o mundo atual. Em vez de investir em armas e se preparar para a guerra, por que não investir em diálogo, né? Diplomacia e desenvolvimento humano. É uma mudança de paradigma, né? Necessária e urgente. Afinal, a história nos mostra que a guerra nunca é a solução, né? Mas sim a causa de mais sofrimento e destruição. Exatamente. A guerra só gera perdas, né? Para todos os lados. A gente precisa aprender com os erros do passado, né? E buscar alternativas pacíficas para a resolução de conflitos. E quando a gente fala em perdas, né, não podemos esquecer o custo social da militarização, né? Países que investem pesado nos seus exércitos acabam negligenciando áreas cruciais como saúde, educação e infraestrutura. É como se estivesse construindo um castelo de areia enquanto a base da sociedade se esfarela. Nossa, que analogia perfeita. E o mais triste é que essa lógica, né, perversa, ela se retroalimenta. Quanto mais investimos em armas, mais a gente se sente inseguro, né, ameaçado. O que leva a mais investimento em armas. E assim por diante. É um ciclo vicioso, né, que parece não ter fim. E o problema é que essa mentalidade, né, belicista, ela não se limita aos governos. A mídia muitas vezes propaga narrativas que glorificam a guerra, né, e demonizam o inimigo. E isso acaba alimentando o medo, né, e a intolerância na sociedade. Verdade. Eu me lembro de uma pesquisa que mostrava como a cobertura, né, da mídia sobre a guerra na Síria influenciava a percepção, né, das pessoas sobre os refugiados.
aqueles que se informavam apenas por fontes que retratavam os refugiados como uma ameaça tendiam a ter uma visão muito mais negativa e preconceituosa. Exato. A mídia tem um papel fundamental na construção da nossa percepção de mundo. Se a gente é bombardeado diariamente com imagem de violência e discursos de ódio, é natural que a gente se torne mais receoso, né? E desconfiado do outro. Mas então, o que a gente pode fazer, né, para romper esse ciclo? Como a gente pode mudar essa mentalidade que parece estar enraizada na nossa cultura? Eu acho que a educação para a paz, né, é um passo fundamental. A gente precisa ensinar, né, as novas gerações a valorizar o diálogo, né, a empatia, a resolução pacífica de conflitos, mostrar que existem alternativas à violência e que a guerra nunca é a solução. Mas será que essa mudança de mentalidade, ela precisa partir da base? Não seria importante também que os líderes mundiais, né, por exemplo, e investissem mais em diplomacia e cooperação internacional? Com certeza. A gente precisa de líderes que estejam dispostos, né, a romper com essa lógica da guerra e buscar soluções pacíficas para os problemas, né, globais. Líderes que investam em diálogo, em diplomacia, em cooperação. Líderes que entendam que a paz, né, ela não é apenas a ausência de conflito armado, mas a construção de um mundo, né, mais justo, sustentável, igualitário para todos. É um desafio enorme, né? Mas eu acredito que a humanidade é capaz de superar. Afinal, a gente já mostrou que somos capazes de grandes avanços quando nos unimos em torno de um objetivo comum, né? E a busca pela paz é um objetivo que une, né, a todos nós. Afinal, quem não deseja viver num mundo livre de guerras, né, de conflitos? Um mundo onde a violência não seja a regra, né, mas a exceção. Um mundo onde a gente possa conviver em paz, né? Respeitando as diferenças e celebrando a diversidade. É um futuro que vale a pena a gente lutar, né? E para construir ele, a gente precisa começar a agir, né? Agora, cobrar os nossos líderes que invistam em paz, né? Educar as novas gerações por diálogo, para tolerância e, acima de tudo, acreditar que um mundo melhor é possível. Concordo plenamente. A paz não é uma utopia, é uma possibilidade real. Mas para torná-la realidade, né, a gente precisa se unir e agir, cada um de nós, né? Com as suas ações, com as suas palavras, com as suas escolhas, pode contribuir para a construção de um futuro, né, mais pacífico. E para a gente se inspirar nessa jornada, a gente pode olhar para os exemplos, né, de pessoas e organizações que dedicam suas vidas à causa da paz. Pessoas que, mesmo diante de grandes desafios, não desistem de lutar por um mundo melhor. Exato. Pense em figuras, né, como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai. Pessoas que enfrentaram a violência e a opressão com coragem, com determinação, né? E que nos mostraram que a paz é um ideal, né? Que vale a pena perseguir. Esses exemplos nos mostram que a mudança é possível, né? Que a esperança ela não pode morrer e que cada um de nós pode fazer a diferença. Com certeza. A paz não é um presente, né? Que a gente recebe, mas uma conquista que a gente constrói junto. E para a gente construir essa conquista, a gente precisa de coragem, né? Determinação. E, acima de tudo, esperança. A esperança de que um mundo melhor ele é possível. E que a paz é o caminho para alcançar ele. E essa esperança, né, ela precisa se traduzir em ações concretas, em iniciativas que promovam a paz em todos os níveis, né, desde o individual até o global. É verdade. Pequenas ações, né, elas podem ter um grande impacto, um gesto de gentileza, uma palavra de conforto, uma atitude de respeito. Tudo isso contribui para criar um ambiente, né, mais pacífico ao nosso redor. E quando essas pequenas ações se multiplicam, né, elas se transformam numa força poderosa, né, capaz de mudar o mundo. Isso aí, que é essa força poderosa, né, nos inspira a construir um futuro mais justo, sustentável e pacífico para todos. Assim seja. E para a gente finalizar essa parte da nossa conversa, eu queria trazer um dado que me deixou bastante pensativo. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que nos últimos 20 anos o número de conflitos armados, né, interestaduais diminuiu significativamente. Isso mostra que, apesar de todos os desafios, a gente está caminhando, né, ainda que lentamente, em direção ao mundo mais pacífico. É um dado animador, né? E que nos dá ainda mais motivação para continuar lutando por um futuro de paz. É realmente um alento, né? Ver que, apesar de tantas notícias negativas, a humanidade está progredindo em direção à paz, mas a gente não pode se acomodar, né? A paz exige constante vigilância, né, e trabalho árduo. E nesse trabalho árduo, né? Me parece que a gente precisa urgentemente desconstruir essa ideia, né? De que a guerra é algo inevitável, inerente à natureza humana. Eu me recuso a acreditar que a violência seja a única resposta, né? Para os conflitos. Concordo. A guerra é uma escolha, né? Não um destino. E essa escolha, ela é influenciada por diversos fatores, né? Como interesses econômicos, disputas por poder e muitas vezes, né?
pura e simples falta de empatia. E quando a gente olha, né, para os gastos militares exorbitantes, fica claro que existe um sistema, né, um sistema que lucra com a guerra. A indústria bélica movimenta, né, trilhões de dólares anualmente. E essa máquina de guerra, né, se alimenta do medo, da insegurança, né, da propaganda. Com certeza. A indústria bélica é um dos lobbies, né, mais poderosos, né, se estendem por governos, empresas, até mesmo pela mídia. Romper com esse sistema, né? E desmantelar essa máquina de guerra é um passo fundamental para a construção, né, de um futuro de paz. E como a gente pode fazer isso? Me parece uma tarefa hercúlea, né? Quase impossível. Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Eu acho que a chave está mobilizar a sociedade civil, né? Conscientizar as pessoas sobre os verdadeiros custos da guerra, né? E pressionar os governos a investir em alternativas, né? Pacíficas. E que tipo, né, de alternativas pacíficas a gente poderia explorar? Em vez de investir em armas, em exércitos, né? Por que não destinar esses recursos para fortalecer as instituições multilaterais, né? Como a ONU? E promover a cooperação internacional. Por que não investir em programas de desenvolvimento social, né? Educação para a paz, iniciativas que promovam, né, o diálogo e a resolução pacífica de conflitos. Faz todo sentido. Mas, infelizmente, né, a realidade é que os governos muitas vezes priorizam os interesses, né, da indústria bélica em detrimento do bem-estar, né, da população. É verdade. Mas a gente não pode desistir. A história nos mostra que a mudança, ela é possível. Movimentos pacifistas já conseguiram grandes vitórias no passado, né? Como o fim da Guerra Fria, a proibição de armas nucleares em diversos países, né? Esses exemplos, né, eles nos mostram que a voz do povo, né, ela pode fazer a diferença quando a gente se une, né, e luta por aquilo que acredita a gente é capaz de transformar o mundo. E a luta pela paz é a luta mais importante de todas, né? Afinal, ela envolve a defesa da vida, né, da dignidade humana, e do futuro do nosso planeta. É isso aí. E para a gente encerrar, né, essa conversa tão importante, queria deixar uma mensagem de esperança, né, para os nossos ouvintes. Eu acredito que apesar de todos os desafios, um futuro de paz é possível. Mas para construir ele, a gente precisa se unir, né, agir e nunca perder a esperança. Concordo plenamente. A paz não é um sonho distante. É uma meta que a gente pode alcançar se a gente trabalhar junto, né? É isso aí. E por hoje, né? Ficamos por aqui. Lembrando que o POVcast está no ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.